mais alguns exercícios com vocês, mas na aula passada eu já tinha feito também. Daí eu estava conversando com os outros colegas da química e o Alex me disse que estava precisando de uma forcinha. Ele está dando a parte de eletrólise para vocês e ele achou que ia ficar muito apertado para ele terminar a matéria com vocês, com o que estava faltando. E ele me pediu para trabalhar com vocês a parte quantitativa da eletroquímica, que é aquela parte de lei de Faraday. Tá? Então, eu preparei uma aulinha para vocês sobre esse assunto, vou trabalhar com vocês hoje isso aí, tá? E o Alex, na aula dele, vai finalizar com vocês a outra parte lá de eletrólise aquosa, que ele já estava, né, que ele já estava trabalhando mesmo. E aí vocês juntam a aula dele depois, esse assunto da minha aula, tá? Na verdade, normalmente, lei de Faraday é a última coisa que a gente trabalha em eletrólise, né? Em eletroquímica, na verdade, né? Não é só um assunto que se refere à eletrólise, se refere à eletroquímica inteira. Mas, de qualquer maneira, não tem problema eu falar antes do Alex, não tem muita relação assim, não. Tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai conversando a respeito, beleza? Então, é isso aqui, galerinha. O assunto da aula de hoje é isso aqui, ó. Aspectos quantitativos da eletroquímica. Tá? Quando a gente fala sobre aspectos quantitativos da eletroquímica, literalmente nós estamos falando da parte matemática mesmo, ok? Vocês estudaram na eletroquímica aí com o Alex que a eletroquímica é a parte da fisicoquímica que trata do estudo das relações existentes entre a corrente elétrica, né, a energia elétrica, e as reações químicas, né, a energia química. Então, é a interconversão da energia química em energia elétrica e vice-versa. Lembrando que quando a energia química se transforma em energia elétrica, esse dispositivo se chama pilha. E quando ocorre o inverso, ou seja, a energia elétrica se transforma em energia química, a gente chama de eletrólise, né? Então, a pilha nada mais é do que um aparelhozinho, um dispositivozinho que tem por objetivo produzir eletricidade a partir de reações de oxirredução que acontecem com os materiais que estão lá no seu interior, né? Reações de oxirredução essas que são espontâneas. Ou seja, o elemento que tem que se oxidar vai se oxidar, o que tem que reduzir vai reduzir. Aí eu queria que vocês se lembrassem de que a eletrólise é exatamente o inverso. Na eletrólise, nós vamos provocar uma descarga elétrica num determinado sistema para fazer com que os materiais presentes nesse sistema realizem uma reação de oxirredução, sendo que essa reação é não espontânea. Né? Então, a gente percebe que os dois mecanismos, eles realmente são o oposto um do outro. Né? Na pilha, a gente produz corrente elétrica através de uma reação de oxirredução espontânea, e na eletrólise a gente faz a reação de oxirredução não espontânea ocorrer, provocando descarga elétrica no sistema. Tá? Tudo isso o Alex já falou com vocês, eu estou só fazendo uma pequena revisão para poder chegar onde a gente queria, tá bom? Queria que vocês se lembrassem também de outra coisa muito importante quando se estuda eletroquímica, que é a relação entre cátodo, local onde ocorre redução, e ânodo, o eletrodo onde ocorre oxidação. Tá? Eu costumo dizer que é a regrinha do CRAO, né? C-R-A-O. Né? CRAO, o C está seguido do R para dizer C de cátodo, R de redução. E o A está seguido do O para dizer que o A é ânodo e o O é oxidação. Tá? Então não se esqueçam disso. Tanto nas pilhas quanto nas eletrólises, quando você ouvir falar em cátodo, você tem que lembrar de redução. Quando você ouvir falar em ânodo, você lembra de oxidação. A única coisa que verdadeiramente muda das pilhas para as eletrólises sobre cátodo e ânodo é o sinal. Né? Nas pilhas, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. E nas eletrólises, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Tá? Mas não se esqueçam de que cátodo é o local onde ocorre redução. Ânodo é o local onde ocorre oxidação. Beleza? Outra coisa muito importante também para vocês no estudo da eletroquímica é lembrar que existem duas evidências macroscópicas importantes que a gente consegue identificar durante um processo eletroquímico, seja pilha, seja eletrólise. Toda vez que você ouvir falar em desgaste, em corrosão, que você perceber que o material está se desgastando, isso é um sinal de oxidação.
E, portanto, isso está ocorrendo no ânodo. Por outro lado, se você ouvir falar em deposição, eletrodeposição, acúmulo de material, você vai ter que se lembrar de redução. Tá? Então, a corrosão é uma consequência da oxidação e a deposição é uma consequência da redução. Tá? E aí agora a gente entra verdadeiramente no assunto da aula de hoje. Quando uma pilha funciona ou quando uma eletrólise funciona, essas quantidades que se desgastam com o tempo em função da oxidação ou que se depositam com o tempo em função da redução, elas são diretamente proporcionais à quantidade de carga que acompanha esse processo. Tá? Isso não é uma conclusão minha e nenhuma conclusão nova. Isso, na verdade, é uma conclusão que foi observada pelos experimentos realizados por um inglês chamado Michael Faraday, lá no início do século passado, 1900 e um pouquinho. Tá? Não vou ficar colocando data aqui para vocês não ficarem muito preocupados com isso. Mas o importante nessa parte matemática da eletroquímica é você se lembrar dessa lei de Faraday, que diz mais ou menos isso. Olha aí. As quantidades de reagentes e produtos envolvidas nos processos eletroquímicos, quando eu falo processo eletroquímico, pode ser pilha ou pode ser eletrólise, tá? Não importa. Essas quantidades são diretamente proporcionais à quantidade de carga gerada, se for uma pilha, ou consumida, se for uma eletrólise. Tá? Então, toda vez que você se deparar com uma questão quantitativa de pilha ou de eletrólise, tipo assim, o exercício quer saber de você qual que é a massa do ânodo que corroeu, ou qual que é a massa do cátodo que se depositou, né? Qual que é a quantidade de gás que foi gerada numa eletrólise aquosa que às vezes produz gás. Então, falou de quantidade, você vai precisar de duas informações importantes para você usar essa lei de Faraday. A primeira informação é essa que vocês aprendem, ó, essa que eu estou passando o cursor aqui, ó, esse retângulozinho que vocês estão vendo aqui à esquerda no slide. Essa formulazinha, ela vem lá da eletrodinâmica, vocês aprendem na física. Vocês aprendem na física que a intensidade da corrente elétrica é o quociente entre a quantidade de carga e o tempo que essa quantidade de carga leva para passar por uma seção transversal de um condutor, correto? Beleza. Então, pela definição de intensidade de corrente elétrica, a gente chega à conclusão de que a quantidade de carga é essa intensidade de corrente vezes o tempo. Então, para que a gente possa fazer o cálculo de quanto de reagente gastou, quanto de produto formou numa pilha ou numa eletrólise, a gente precisa saber a quantidade de carga envolvida nesse processo. E como que a gente calcula essa quantidade de carga envolvida? Tá aqui a resposta, essa formulazinha, ninguém esquece, né? Porque a gente sempre fala, é a formulazinha do kit, né? Q igual a I vezes T. Lembrando que na hora de jogar os valores nessa fórmula, o Q tem que estar em Coulomb, né? A intensidade da corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundos. Preste atenção nisso para fazer as devidas conversões. Tá? Então, esse é o primeiro conhecimento que você tem que ter. Como se calcula a quantidade de carga gerada por uma pilha ou consumida numa eletrólise? A resposta está aí, usando a formulazinha, kit. Tá? Outra informação que vocês têm que ter, só que essa aqui vocês não precisam decorar, que o exercício fornece, mas tem que saber interpretar, é essa daqui. Ó. Nós sabemos lá da eletrodinâmica também que um elétronzinho apresenta uma quantidade de carga, que a gente chama de carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Portanto, se eu pegar 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que é 1 mol de elétrons, eu vou encontrar a quantidade de carga de 1 mol de elétrons, que obviamente é constante. Né? Se 1 mol de elétrons vai ou 1 mol de elétrons vem, entenda que esse ir ou vir leva ou traz consigo uma quantidade constante de carga, que se chama constante de Faraday. Beleza? Essa constante de Faraday, né, vem dessa regrinha de 3 e ela tem esse valor que normalmente é dado para você no exercício. 96.500 Coulomb. O que esse valor significa? Não se esqueça, significa a quantidade de carga de 1 mol de elétrons. Seja 1 mol de elétrons oxidados, seja 1 mol de elétrons reduzidos. Beleza? Então, grava isso. Nós vamos precisar dessa quantidade de carga transportada por 1 mol de elétrons para fazer nossos cálculos. Beleza? Então, aí, gente, a parte teórica de lei de Faraday é isso. É só você saber que para calcular qualquer quantidade de reagente consumido ou produto formado, você vai precisar da quantidade de carga que você faz pelo kit
e você vai precisar interpretar a constante de Faraday que o exercício vai te dar, que é esse valor de 96.500 coulombs, que nada mais é do que a quantidade de carga de um molde elétrico. Tá bom? O resto agora, moçada, é fazer exercício, tá? Inclusive, hora que terminar essa aula aqui, eu vou preparar uma lista de exercícios e vou enviar para vocês, tá? Vou pedir o pessoal para postar para vocês, deixar disponível lá nos arquivos do Google Class para vocês. Tá legal? Eu não fiz essa lista ainda, porque eu combinei com o Alex isso ontem à noite, não deu tempo de fazer a lista, porque já estava um pouco tarde, hoje de manhã eu tinha outras coisas para fazer, mas eu prometo que eu transfiro essa lista para vocês hoje, ainda logo depois do almoço, tá bom? Até lá pelas 2 horas, no máximo, eu já enviei essa lista aí, eu vou pedir o pessoal para ter uma certa urgência de disponibilizar a lista para vocês. Mas nessa aula de hoje, eu trouxe vários exemplos para vocês treinarem bem, tá? Então vamos lá, olha só esse primeiro exemplo. Calcule a massa de ouro que se depositou no anel, ou que se deposita no anel, né? Sabendo que o processo perdurou por 5 horas com uma corrente de intensidade igual a 2 amperes. Na verdade, esse exemplo aqui, gente, eu imaginei ocorrendo um processo de galvanoplastia ou galvanização, tá? Que nada mais é do que uma eletrólise aquosa, onde você consegue recobrir um objeto com uma película metálica, fazendo com que esse objeto receba, através de redução, né, os cátions do metal que você quer depositar. Então, por exemplo, se você tem lá um anelzinho de bijuteria e você quer recobri-lo com ouro, você vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Dá uma olhada. Né? Eu estou dourando um anel de latão com uma solução aquosa de nitrato de ouro com ânodo de ouro. Então, isso aqui é uma galvanização. Eu coloco o anel conectado no cátodo. Lembra que no cátodo ocorre redução, né? E os cátions ouro provenientes dessa solução de nitrato de ouro e provenientes do ânodo de ouro, eles vão se depositando no anel até recobri-lo completamente. Beleza? Então, vejam que para cobrir o anel, tem que depositar ouro. Deposição é sinônimo de redução. Então, o ouro tem que reduzir para poder grudar no anel. A reação de redução do ouro é essa que vocês estão vendo aqui. Ó. Vejam que eu voltei para o slide anterior do exemplo. Ó. O que essa equação me mostra, fazendo a leitura dela? Que 1 mol de íon ouro, que está presente lá na solução, proveniente do nitrato de ouro, tem que receber 3 mols de elétrons para virar ouro zero e conseguir grudar no anel. Beleza? Então, veja bem, para eu saber qual é a massa desse ouro aqui, ó, vai acompanhando o cursor, por favor. Para eu saber qual a massa desse ouro que vai se depositar no anel, eu preciso saber qual a quantidade de carga que passa pelo sistema. Né? E conforme eu disse para vocês alguns minutinhos atrás, a quantidade de carga que passa pelo sistema, a gente calcula por essa equaçãozinha. Olha o kit aqui do lado, escrito em vermelhinho para vocês, ó, em destaque. Como é que eu calculo a quantidade de carga? Pego a intensidade da corrente, multiplico pelo tempo. Vejam que no exercício a intensidade da corrente foi dada, 2 amperes. E o tempo também foi dado, 5 horas. Só que eu tenho que tomar o cuidado de usar esse tempo em segundos. Lembre-se de que 1 hora tem 3.600 segundos, 5 horas tem 3.600 vezes 5. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu estou percebendo que durante esse tempo proposto no enunciado da questão, com essa intensidade corrente, a quantidade de carga que passou pelo sistema correspondeu a 36.000 coulomb. Beleza? Sabendo dessa quantidade de carga agora, gente, nós vamos resolver o exercício simplesmente a partir do cálculo estequiométrico, ou seja, a partir daquilo que a equação nos propõe. Veja bem a equação. Qual é a proporção entre o número de mol de elétron e o número de mol do ouro? Você está vendo que é de 3 para 1, não está? Então, é como se a equação chamasse você e falasse assim, coisinha, vem cá. Você sabia que se você pegar a quantidade de carga de 3 mols de elétron, você consegue formar 1 mol de ouro? Essa é a informação que a equação está te dando. Não é algo que eu estou inventando ou você inventou. É a equação que nos informa. Então, eu vou simplesmente traduzir isso agora usando as quantidades que me interessam. Veja. 3 mols de elétrons transportam consigo 3 vezes 96.500 coulomb. Lembre-se de que 96.500 coulomb é o valor da constante de Faraday e equivale à quantidade de carga de 1 mol de elétron. Como na nossa equação são 3 mols de elétrons, eu pego esse valor e multiplico por 3.
E essa quantidade de carga vai gerar 1 mol de ouro. E 1 mol de ouro, se eu for lá na tabela periódica olhar, eu vou ver que a massa é de 197 gramas. Então, se com essa quantidade de carga forma 197 gramas de ouro, e nós calculamos que a quantidade de carga que foi gerada no nosso sistema é de 36 mil coulomb, a massa de ouro tem que ser proporcional ao chamo de X. Beleza? Então, X vai dar 24,5 gramas de ouro. Essa é a massa do ouro que se depositou no anel. Certo, gente? Pausa só para explicar um negocinho para vocês. Tem alguns professores de química, alguns colegas, que preferem explicar a lei de Faraday usando umas formulazinhas. Tem 2 fórmulas para a lei de Faraday, né? Para você calcular a massa do material que se deposita. Só que para poder usar essas fórmulas, tem 2 inconvenientes. Primeiro, você vai ter que ficar decorando fórmula, e eu sei que vocês não gostam. Segundo, eu teria que te ensinar qual é o conceito de equivalente grama, que é um conceito já muito antigo e que não é usado mais na química, né? E terceiro, se eu posso dizer assim, né, tem mais um, se você já conhece cálculo estequiométrico, ou seja, se você já sabe fazer a leitura da equação e tirar dela as informações necessárias, você não precisa ficar gravando fórmula e nem tendo que aprender uma coisa que já está ultrapassada para poder fazer o exercício. Ah, então, sempre que eu dou essa aula de lei de Faraday, eu prefiro fazer com base na estequiometria da reação. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Para poder reforçar, eu vou fazer mais alguns exercícios com vocês, tá? Então, isso daqui foi só a explicação de como é que o ouro é depositado no anel, né? Isso aqui provavelmente vocês vão ver com o Alex, na parte de galvanização, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de exercícios resolvidos para vocês de alguns vestibulares, para vocês ficarem bem felizes aí e terem uma ideia do que vocês podem encontrar aí nos vestibulares. Veja, olha lá da FATEC. No intervalo de um jogo de futebol da seleção brasileira, para aliviar a tensão, Vinícius resolveu aplicar seus conhecimentos de química e descobriu qual o desgaste da cápsula de zinco da pilha de seu rádio durante os 90 minutos da partida. Então, veja, o exemplo que eu coloquei para vocês era de eletrólise. Esse exemplo agora já é de uma pilha. O Vinícius aqui, o Analfinha, está querendo saber qual que foi a quantidade de zinco da pilha dele que desgastou durante o tempo que ele estava ouvindo o jogo. Então, não importa se o exercício se refere a eletrólise ou pilha, você vai resolver do mesmo jeitinho. Falou que é quantidade, você resolve do mesmo jeito. Tá? Então, veja, ó, dados, 1 Faraday, 96.500 coulomb, massa molar do zinco, 65 gramas mol. Considerando que a quantidade de carga envolvida é igual a 1930 coulomb, a cápsula de zinco da pilha sofreu um desgaste de massa. Olha esse exercício, gente. Desgaste lembra o que mesmo? Corrosão. E corrosão é um sinal de, muito bem, oxidação. Quando a pilha está funcionando, o zinco é o ânodo dela. O zinco vai se desgastando. É ele que sofre oxidação, é o zinco que fornece elétrons para o circuito elétrico da pilha. Tá? Então, para eu calcular a massa de zinco que se desgastou, eu vou partir da reação de oxidação desse zinco. Olha a reação aqui. Ó. O zinco 0, quando se desgasta, ele oxida. Ó. Virou zinco 2+, perdeu 2 elétrons. Lembre-se, gente, de que nessas semi-reações, quando o elétron aparece do lado dos produtos, trata-se de uma semi-reação de oxidação. Quando os elétrons estão do lado dos reagentes, a representação é de uma redução. Ok? Então, vamos lá. O que eu disse para vocês que é o mais importante para eu conseguir calcular qualquer quantidade pela lei de Faraday? Eu disse que você primeiro precisa saber da quantidade de carga que passa pelo sistema. E como é que a gente calcula a quantidade de carga que passa pelo sistema? Usando a formulazinha KIT. Só que nesse exercício particularmente nós não precisamos disso, porque veja, no enunciado, olha aqui está escrito, a quantidade de carga envolvida é de 1930 coulomb. Então, se o enunciado já nos deu a quantidade de carga, esse exercício fica mamão com açúcar. Né? Fica moleza total. Porque aí é só fazer a regra de 3 lendo a equação. Veja como a gente faz, olha. O que a equação nos mostra? Ela nos mostra que para consumir 1 mol de zinco, que pesa 65 gramas, lembrar que essas massas molares estão na tabela periódica, na prova do Enem não tem tabela periódica, a gente fornece esse valor, igual está aqui. Ó.
Ele deu a massa molar do zinco. Né? Então, eu só preciso fazer essa leitura. Eu preciso olhar para a equação e entender que 1 mol de zinco está para 2 mols de elétrons. E agora, escrever isso na forma das quantidades que eu necessito. 1 mol de zinco pesa 65 gramas. Para consumir 65 gramas, eu preciso de 2 mols de elétrons, ou seja, eu preciso de 2 vezes 96.500 coulombs. Não se esqueçam aí, meninos, que 96.500 coulombs é a quantidade de carga de 1 mol de elétrons. 1 mol. Como na equação tem 2, eu simplesmente multiplico por 2, veja. Essa primeira parte da regra de 3 que vocês estão vendo aqui, gente, ó, ela sempre vem da informação que a equação me dá. Não sou eu que invento. É a equação que está me contando isso. Aí eu completo agora com o que foi dado no enunciado. Qual a quantidade de carga que foi dada no enunciado? Tá aqui, voltar para você ver, ó, 1930 coulombs. Então, se a quantidade de carga que passou pelo sistema é de 1930 coulombs, a massa do zinco que vai ser consumida tem que ser proporcional ao de X. Daí eu fiz os cálculos aqui, multipliquei cruzadinho, bonitinho, depois de exaustivos cálculos, cheguei à conclusão de que a massa do zinco que vai ser consumida durante o funcionamento da pilha de 0,65 gramas. Aí eu venho aqui e olho nas alternativas, resposta correta, letra D de Jackson. Certo, babies? Então, vou repetir, para ficar bem didático, para você não esquecer. O que você precisa para resolver uma questão quantitativa de pilha ou eletrólise? Você precisa ou da semi-reação de oxidação ou de redução. Você vai usar a oxidação quando o exercício te perguntar a quantidade que foi consumida, desgastada, corroída. E você vai escrever a semi-reação de redução quando o exercício te perguntar a quantidade que foi depositada, que foi formada, que foi acumulada. Tá? Nessas questões quantitativas, gente, não precisa da semi-reação de oxidação, da de redução, da global, não precisa de tudo isso. Você só precisa ou da de oxidação ou da de redução, vai depender do contexto da questão. Conforme eu te disse, você vai precisar da de oxidação se for desgaste, e vai precisar da de redução se for acúmulo. E outra coisa que você vai precisar demais, depois da equaçãozinha, a quantidade de carga que passa pelo sistema. Se o exercício for bem bonzinho com vocês e já der a quantidade de carga, é só ir direto para a regra de 3 lendo a equação. Se o exercício não te der a quantidade de carga, você vai ter que calcular primeiro usando a fórmulazinha kit. Ponto. Até o Juninho, seu irmãozinho, 6 aninhos de idade, já entendeu. Ele nem está assistindo a aula, já entendeu. Quem dirá você, que é um menino inteligente, criado com danoninho, que tem um QI tendendo ao infinito. Vamos fazer mais uns exercícios aqui para você ficar fera radical. Veja. Questãozinha agora da UECE. Veja. Universidade Estadual de Sergipe. Sergipe não, Anápolis. Ceará. Eu sei, palhaço. Apesar das restrições feitas pelos ecologistas temendo a conversão do cromo 3 em cromo 6, que é tóxico e carcinogênico, para quem não sabe, carcinogênico é que gera câncer. O sulfato de cromo 3 é o principal composto usado no curtimento de couros. Caatinga desgraçada. Uma solução do citado material foi eletrolizada para produzir cromo metálico usando-se uma corrente de 4 amperes durante 40 minutos. A massa de cromo produzida e depositada no cátodo. Veja como eu não menti para você, ó. Depósito no cátodo corresponde aproximadamente a. Então, para ser bem didático, eu falei que a gente precisava de 2 coisas. Primeiro, a gente precisa da equação e segundo, a gente precisa da quantidade de carga. A equação nesse exercício que eu vou usar é a de oxidação ou é a de redução? Muito bem, de redução. Por quê? Porque eu quero calcular a quantidade de cromo que foi depositada. Então, veja como eu faço. O cromo do sulfato de cromo 3 é o íon 3+. Esse cromo 3+, precisa ganhar 3 mols de elétrons para virar 1 mol de cromo 0 e depositar lá no cátodo conforme o enunciado. Então, vejam, a leitura que eu faço dessa equação, para dar 1 mol de cromo, que pesa 52 gramas, eu preciso de 3 mols de elétrons, que transportam consigo 3 vezes 96.500 coulombs. Essa primeira parte da regra de 3 aqui, ó, eu tirei da leitura que eu fiz da equação.
Agora, para eu calcular a massa de cromo que realmente se depositou no meu experimento, eu preciso saber a quantidade de carga que foi gerada aqui, velho. Para eu descobrir essa quantidade de carga que foi gerada, eu uso o kit. Voltando no enunciado, você vai ver que a intensidade da corrente foi dada. Qual que é a intensidade da corrente? Tá aqui, ó, 4 amperes. Né? E ele também deu tempo, que é 40 minutos, que eu vou ter que passar para segundos. Veja o que eu fiz, então. Eu peguei a intensidade da corrente, que é 4, peguei o tempo de 40 minutos, multipliquei por 60 para passar para segundos. Isso aqui deu 9.600 Coulomb. 9.600 aqui, gente, ó, aqui eu coloquei 9.650, mas é 9.600, tá? Depois vocês dão uma corrigidinha, bota um zerinho aqui, por favor. Estou vendo isso só agora. A gente tem mania de achar que esse número é simplificável com o de cima, né? E acaba cometendo esses pequenos equívocos aí. Mas tudo bem, aqui 9.600 Coulomb, então vai dar X. E aí, fazendo o cálculo, eu estou vendo que o X vale aproximadamente 1,72 gramas. Vejam que, depois que a equação está pronta, que você extraiu dela a proporção que o balanceamento te conta, e depois que você tem a quantidade de carga, é só complementar a regra de 3 e finalizar o exercício. Observe que, nesse caso, então, a resposta correta vai dar a letra B de bocejo. Né? Então, assim, tranquilo, nada de extraordinário. Né? Olha a próxima questão. Questão 3, lá do Pernambuco. Ó. Uma célula para a produção de cobre eletrolítico consiste de um ânodo de cobre impuro e um cátodo de cobre puro. Massa atômica, 63,5 gramas para 1 mol. Pausa, porque tem uma coisinha aqui no chat. Achei que ia falar letra B de bocejo, né? Passou perto mesmo, né? Mas é bocejo, viu, gente? Não pensa besteira, não. Deus me livre. Eu tenho uma reputação para zelar, né? Então tá, vamos lá. Então, continuando, a massa atômica aqui do cobre, 63,5 gramas para 1 mol. Em um eletrólito de sulfato de cobre 2. Qual a corrente em ampere que deve ser aplicada para se obter 63,5 gramas de cobre puro em 26,8 horas? Então, veja que agora o exercício, a única coisa que mudou dele para o anterior é que, ao invés de perguntar a quantidade de cobre que foi formada agora, ele quer saber a intensidade da corrente. Mas a gente precisa das mesmas coisas. A gente precisa da equação e precisa do kit. Bora lá? Então, dá uma olhada. Vocês vão ver aqui, ó. A equação, né, para produzir o cobre e ele se depositar é essa. Ó. Veja, o cobre 2+, tem que ganhar 2 mol de elétron para formar 1 mol de cobre. Que interpretação eu faço dessa equação? Para gerar 1 mol de cobre que pesa 63,5 gramas, eu preciso de 2 mol de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500 Coulomb. Nesse caso aqui, gente, eu nem precisei completar a regra de 3, porque a massa de cobre que o enunciado diz que quer formar é justamente 63,5 gramas, tá vendo? Ou seja, já é a de 1 mol. Então, eu nem preciso repetir, colocar 63,5 aqui e botar um X, porque eu já sei que vai dar 2 vezes 96.500 Coulomb. Ou seja, a quantidade de carga necessária para gerar 63,5 gramas de cobre é essa. Agora eu pego essa quantidade de carga e jogo no kit para poder achar a intensidade da corrente. Simples assim. Então, veja, a quantidade de carga é 193.000, conforme você acabou de ver. A intensidade de corrente eu quero. O tempo, ele deu aqui também, ó, 26,8 horas. Não esquece de passar para segundo. Tá? Lembrando que cada hora tem 3.600 segundos. 26,8 vezes 3.600. Então, fazendo as continhas aqui, eu estou observando que a intensidade da corrente é de praticamente 2 amperes. Né? Você vê que não foge disso. Tá? Então, o segredo é você saber montar a equaçãozinha para poder fazer a leitura dela e, a partir daí, fazer seus cálculos. Próxima questão. O alumínio é um metal leve e muito resistente, tendo diversas aplicações industriais. Esse metal passou a ser explorado economicamente a partir de 1886 com a implementação do processo Herold-Hall. O alumínio é encontrado geralmente na bauxita, minério que apresenta alto teor da alumina, a Al2O3. O processo Herold-Hall
consiste na redução do alumínio presente na alumina, L2O3, para alumínio metálico. Então, veja, a redução do alumínio presente aqui, que é a L3+, para alumínio metálico, que é alumínio zero, por meio da eletrólise. A semi-reação de redução representada aqui, ó, aqui ele ainda foi bonzinho, deu a semi-reação para nós. Presta atenção nesse exercício que ele tem uma diferençazinha, vai dando uma olhada. Se uma célula eletrolítica, célula é a mesma coisa que célula, tá? Se uma célula ou célula eletrolítica opera durante 1 hora, passando carga equivalente a 3.600 Faraday, 3.600 Faraday, presta atenção nesse dado aqui agora. A massa de alumínio metálico produzida é. Tá, então, a equação que eu preciso para produzir o alumínio metálico já está aqui, é essa que ele me deu. O Al3+, ganha 3 mol de elétron e vira L0. Então, a interpretação que eu faço dessa questão é essa, ó. Para produzir 1 mol de alumínio que pesa 27 gramas, eu preciso de 3 mols de elétrons. 3 mols de elétrons apresenta qual quantidade de carga? 3 vezes 96.500 coulomb, certo, gente? Só que esse 96.500 coulomb vale 1 Faraday. Então, quando eu escrevo 3 vezes 96.500 coulomb, é a mesma coisa que escrever 3 vezes 1 Faraday, 3 Faraday. Por que eu preferi escrever agora 3 Faraday e não 3 vezes 96.500 coulomb? Porque o enunciado do exercício já me deu a quantidade de carga em Faradays, né? Aqui não faz a menor diferença. Professor, mas se eu quisesse ter escrito 3 vezes 96.500 coulomb, teria problema? Não teria problema. Só que aqui você ia ter que pegar esses 3.600 Faraday e no lugar do F de Faraday colocar também os 96.500 coulomb. Ou seja, você ia cortar o de cima com o de baixo. Tá? Então aí a gente faz o cálculozinho e encontra que a massa de alumínio que vai ser produzida é de 32.400 gramas. Né? Como o enunciado está dando respostas ou alternativas em quilogramas, letra A de I love you, 32,4 quilogramas é a resposta correta. Certinho, gente? Então, lembre-se de que 1 Faraday é igual a 96.500 coulomb. Então, se você for usar a quantidade de carga em coulomb, você vai ter que usar o número 96.500. Agora, se você for usar a quantidade de carga em Faraday, não precisa do 96.500 coulomb, porque o Faraday já vale isso. Bom? Próxima questãozinha. O processo de eletrodeposição em peças metálicas, como talheres, instrumentos cirúrgicos, automóveis, não é utilizado apenas para embelezamento das mesmas, mas também para sua proteção contra a corrosão. Deseja-se niquelar 10 peças de aço idênticas utilizando-se uma solução de sulfato de níquel 2. Para niquelar cada uma, gasta-se 1,18 gramas de níquel, utilizando uma corrente elétrica de 38,6 amperes. Devido às dimensões reduzidas do equipamento, só é possível niquelar uma peça por vez. Desprezando-se o tempo necessário para a colocação das peças no equipamento, assinale a alternativa que indica corretamente o tempo gasto para fazer a niquelação das 10 peças. Essa questão é semelhante àquela do exemplo que eu dei para vocês. Essa niquelação nada mais é do que uma galvanização com níquel. Você vai recobrir o objeto com níquel. Para isso, o níquel tem que se depositar no objeto. E se ele tem que depositar, redução. Olha a equação aqui. O níquel 2+, proveniente do sulfato de níquel, ganha 2 elétrons e vira níquel 0. Que leitura que eu faço dessa equação? Veja, a leitura que eu faço é de que, para dar 1 mol de níquel, que pesa 59 gramas, o enunciado do exercício deu, eu preciso de 2 mol de elétrons, ou seja, 2 Faraday, que é a mesma coisa que 2 vezes 96.500 coulomb. Tá? Acontece que a gente está querendo niquelar 10 peças e cada uma delas vai gastar 1,18 gramas de níquel. Então, eu fiz essa regrinha de 3 prévia. Ó. Se uma peça exige 1,18 gramas de níquel, 10 peças vai exigir quanto? X. O X deu 11,8 gramas desse níquel. Aí eu pego essa massa e jogo aqui para ver qual a quantidade de carga que eu vou gastar. E depois de calcular essa quantidade de carga, eu vou achar o tempo que ele me pediu. Né?
Então, veja, a quantidade de carga deu 38.600 coulomb. Aí eu jogo na formulazinha do kit, ó. O Q é 38.600, a intensidade de corrente, olha como é que o cara que fez a questão foi bonzinho, ó, 38,6, vai dar para fazer uma continha que vai dar uma resposta exata, deu 1.000 segundos. 1.000 segundos passando para minutos, eu divido por 60 e vou encontrar um tempo de 16,66 minutos. 16,66 minutos são 16 minutos e 40 segundos aproximadamente. Você vai ver que a resposta é legal. Então, gente, repetindo exaustivamente para vocês, o que acontece é isso. Todas as questões, elas seguem esse mesmo padrão. Só que, às vezes, ele pede o tempo, às vezes pede a corrente, às vezes pede a massa, às vezes, entendeu? Mas o jeitão de fazer é o mesmo. Tá? Para a gente finalizar, então, última questãozinha. Última questãozinha aqui. Diz assim, ó, na eletrólise da água do mar, equivalente a uma solução aquosa de NaCl, são passados 11 amperes durante 10 horas. Nas condições de 25 graus Celsius, uma pm de pressão, calcule o volume produzido arredondado para o inteiro mais próximo em litros de cloro gasoso, considerando como um gás ideal. Aí estão os dados aqui. Lembre-se de que se você provocar a eletrólise do NaCl, o Cl- do NaCl vai se oxidar, produzindo o gás Cl2. A equação é essa. E agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Primeiro, para eu calcular o volume desse cloro que é produzido, eu primeiro preciso saber a quantidade de carga que foi gerada no nosso processo. Aí eu uso o kit. Né? A intensidade corrente, conforme foi dado no enunciado, é de 11 amperes. O tempo é igual a 10 horas. Então, 10 vezes 36.600 para passar por segundos. Observe que a quantidade de carga que a gente vai usar nessa eletrólise é 396.000 coulomb. Agora, é só ir para a equação e ler. Ó. Veja, para produzir 1 mol de cloro, que nas condições do experimento, veja, ocupa um volume de 24,4 litros. Não é 22,4, gente, é 24,4. Isso significa dizer que não está na CNTP, beleza? Tá, 24,4 litros é 1 mol de cloro. Para isso, eu preciso de 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulomb. Né? Como a quantidade de carga que a gente calculou é de 396.000 coulomb, nós vamos achar um volume de aproximadamente 50 litros de gás. Certo, galera? Gente, então é isso, tá? Esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês, era, né, a parte do nosso colega Alex aí, eu espero que eu tenha feito tão bem quanto ele poderia ter feito para vocês, tá? Queria agradecer vocês aí pelo semestre inteiro, pela força que vocês deram para a gente, pela atenção, tá? Pela compreensão nesses momentos difíceis. Infelizmente, a gente não pôde mais estar presente presencialmente, né? Mas a gente tentou fazer para vocês da melhor forma possível com os recursos que a gente tem, tá? Então, assim, me desculpem se não atendeu as expectativas de vocês, tá? Mas eu espero que a gente tenha podido ajudar vocês de alguma forma e a gente espera também que a gente possa estar junto presencialmente o quanto antes para a gente preparar vocês melhor ainda. A gente vai ter um segundo semestre longo, o Enem vai ser, né? Já foi adiado, nós vamos ter uma nova data, então a gente vai conseguir preparar vocês melhor ainda para essa prova do Enem. Certo, gente? Muito obrigado, tá? Professor, essa matéria cai muito no Enem? Nossa, demais, gente. Ano passado caiu uma questão dessa, quase todo ano cai, tá? Então, por favor, estudem isso aí, aproveitem as férias de vocês, bom descanso. Eu espero que em agosto a gente possa estar de volta presencialmente. Valeu? Grande beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se, tá? Cuidado que a pandemia está solta aí. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.